Você já parou para pensar qual é a origem do mal? O contexto de hoje com Tarzan Leão traz essa reflexão para a gente. Vamos ver. Qual é a origem do mal ou da maldade? Nós não sabemos. Filósofos e teólogos, há alguns milhares de anos, se debatem sobre essa questão e ninguém chega a uma resposta unânime, aceita por todos. Há teorias e teorias. Se você vai para a Bíblia, por exemplo, você verá que lá na narrativa de Gênesis, no começo, tudo parecia ir muito bem, até que um irmão, Caim, assassina o seu irmão Abel. E é esse Caim que funda a primeira cidade. Então, as raízes do mal, da maldade e da violência são muito antigas. Há uma linha de interpretação que diz, por exemplo, baseado num único versículo do profeta Isaías, que Deus mesmo seria o autor do mal. A pergunta então retorna: como é que um Deus infinitamente bom, como é que um Deus clemente, misericordioso e cheio de graça pode permitir que o mal exista no mundo? Nós estamos há mais de um mês com essa guerra de Israel e a faixa de Gaza, digamos assim. Mas, mais amplamente falando, judeus e árabes, que lá na sua origem têm o mesmo pai, que é Abraão. Milhares de pessoas já foram mortas neste conflito. Como então explicar que dois grupos religiosos, que têm inclusive o mesmo patriarca como pai, vivem se digladiando, brigando, e ali nós temos então de um lado o judaísmo como religião, do outro lado o islamismo também como religião. São descendentes da mesma raiz, do mesmo pai. Então a gente não sabe explicar muito bem a maldade. Por que é que milhares de pessoas e de crianças morrem continuamente de fome e simplesmente os governantes, a sociedade, o mundo, não se move no sentido de combater tudo isso que existe? Nós também não sabemos. Há uma força, há alguma coisa que parece que impede ou desvia o ser humano de fazer o bem e somente o bem. Bom, isso daria um bom debate, uma boa discussão, tanto no âmbito da teologia como da filosofia. E eu não venho aqui trazendo nenhuma conclusão, mas apenas uma provocação. Eu quero provocar para que você pense sobre o mal que existe dentro de você e que existe na própria sociedade, e que nós parece que não lutamos contra o mal como devíamos lutar. Um eremita, essa história foi contada por Tolstói, um grande escritor russo. Um eremita vivia na floresta e ele entendia a linguagem dos animais. Um dia ele estava deitado e aí, por trás de uma árvore, e aí à noitinha se reuniram ali alguns animais e começaram a conversar sobre a origem do mal. O corvo disse: eu acho que a origem do mal, na verdade, é por causa da fome, porque quando a gente está com fome, ou quando a gente tem medo de sentir fome, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, é capaz até de matar por causa da fome. Eu acho que a fome é a origem do mal. A pombinha disse: não é a fome, é o amor. Quando a gente ama muito, a gente se preocupa muito com a pessoa que a gente ama e a gente é capaz de fazer o mal para defender ou para levar alimento, para garantir uma vida segura para aquela pessoa. Então não é a fome, é o amor que dá origem ao mal. Aí tem mais. A cobra pensa assim, diz: não, nem é. A fome nem é. O amor, na verdade, é a malícia. O ser humano é maligno e ele usa muito de malícia em tudo aquilo que faz. Às vezes é uma situação muito normal, muito comum, mas a pessoa põe malícia. Então, a malícia gera o mal. Ela é a origem do mal. O cervo, que também estava ali, disse: não é a fome, não é o amor, não é a malícia,
é o medo. Por causa do medo, a gente é capaz de tudo. As pessoas com medo agem de forma desumana. Por causa do medo, vem uma força muito grande e ela é capaz então de fazer o mal porque ela está com muito medo. Naquele momento, então, o eremita intervém naquela conversa e diz: não é o amor, não é a fome, não é o medo, não é a malícia, nada disso origina o mal. O que origina o mal é a grande diversidade que existe entre as pessoas e a incapacidade de conviver com o diferente. Pense nisso também. Shalom! Até semana que vem, se Deus quiser.